Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 17. Esse espaço aqui é onde a gente divide, né, o que a gente está pensando de cenário, as oportunidades. A gente fala um pouquinho aí do que aconteceu no mês passado e a gente tenta aí dividir com vocês também o que a gente está vendo daqui para frente. Vocês vão observar aí no decorrer do vídeo, né, que o cenário aqui, o meu cenário, tanto a minha camisa quanto o fundo aqui está diferente. Basicamente, quando a gente foi colocar no ar, a gente viu que o começo do áudio estava com uma qualidade muito ruim, e aí eu optei por fazer esse começo novamente, né? Junto comigo aí no podcast vão estar o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que sempre estão presentes aqui comigo. Basicamente, a gente divide aí em cenário, né? A gente quebra cenário internacional e cenário local, depois a gente fala da performance dos fundos, e a gente fecha aí com os destaques, né, positivos e negativos do mês. Eu vou começar a parte internacional, eu vou chamar o Cássio aqui para dividir um pouquinho aqui com a gente, né, o pensamento aqui da Molt. Cássio, falando de cenário global, né, o mês começou com um otimismo muito grande, onde a gente larga o ano com a perspectiva muito boa da distribuição e aplicação das vacinas, uma liquidez muito grande, né, junto aí com a continuidade de estímulos, né? Então, a gente pode dividir basicamente aí o mês em dois. A primeira parte aí um otimismo muito grande, né, reflexo disso que eu comentei, só que já na segunda metade a gente viu já uma certa preocupação com relação à distribuição das vacinas, né, e o encaminhamento disso, e também, fruto aí da posição técnica, a gente viu aí o evento da GameStop, né, que basicamente foi um confronto, né, pode-se dizer, entre o investidor de varejo e o investidor de atacado, né, algo aí que ganhou destaque aí na mídia como um todo. Como é que você pode resumir aí o mês de janeiro, né, os principais destaques qual que é a sua visão daqui para frente? Bom, Adela, vamos começar um pouquinho pelo cenário, como que a gente está vendo e como a gente vê daqui para frente, né? Então, acho que a primeira coisa mais importante do mês, e é o que é a tônica do ano ainda, é que é um mercado ainda muito líquido, né? Então, o Fed continua injetando liquidez, continua tendo estímulo fiscal. Isso não é só nos Estados Unidos, isso está acontecendo no mundo inteiro, com mais ou menos intensidade, mas ainda muita injeção de dinheiro. Então, isso obviamente tem reflexos no mercado. O mercado, no primeiro momento, estava olhando o lado positivo. O principal motivo, na verdade, do mercado foi a questão da ajuda do cheque, né, do Biden, né, que deu 1,8 trilhões de dólares. E aí, isso foi a tônica do começo do ano. A partir da segunda quinzena, o mercado começa a olhar um pouco mais os reflexos secundários desse estímulo, tanto monetário como fiscal, principalmente fiscal, começa a se preocupar um pouquinho com a possibilidade da inflação, né? Então, essa é a tônica do segundo momento. Principalmente começa a abrir um pouquinho os juros, nada muito forte, mas atrás de 10 anos chegando ali próximo de 1,10, 1,15, abrindo com alguma frequência, o mercado começou a se preocupar. Então, isso fez com que o mercado segurasse um pouco o ânimo no começo do ano. A questão da vacina foi um pouco para cá, um pouco para lá, uma preocupação de 1, 2 dias, mas esse rollout, o mercado já está ficando mais otimista, cada vez mais vacinas sendo aprovadas, e a possibilidade de que entre mais, tem alguma briga, obviamente, entre os estados pela vacina agora, mas é o mais provável que ao longo do ano isso não seja problema. Agora a Johnson & Johnson sendo aprovada, a Sputnik com já o lado ocidental aprovando, achando que ela é eficaz, então a vacina deixa de ser um problema provavelmente ao longo dos próximos meses. E aí tem muita capacidade produtiva no mundo. E aí, falando um pouquinho de GameStop, e aí causou aquele furor técnico no mercado, em que alguns hedge funds tinham
aquele play consenso, compra o que se beneficia da pandemia e vende aquilo que se prejudica. E aí, compraram num basket de empresas de tecnologia, as grandes empresas do mundo, e vendido em empresas bastante perdedoras. Uma delas era a GameStop. E aí, dado o tamanho do short, alguns fóruns começaram a discutir sobre o squeeze, né? E aí foi o que se tentou fazer e conseguiu fazer, que foi: vamos comprar ao máximo aquilo que os hedge funds estão vendidos, e aí isso provocou o stop dos hedge funds, que também deu, junto no mercado que já estava mais sensível, deu esse risco que tem que sair da minha posição que eu estou vendido e também sair da posição que eu estou comprado por limites de risco, dado o tamanho do prejuízo que aconteceu. Então começou a se estopar no GameStop e começou a vender aquela carteira longo, consenso, que em muitos casos derrubou o S&P. Obviamente teve um auge, o mercado conseguiu absorver e aí já está melhorando o mercado. Mas, assim, cenário internacional, muita liquidez, ainda muito consenso. A gente continua insistindo, e aí o book a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, mas a gente continua insistindo que tem algumas ações que são muito caras. Elas foram ações que ainda continuam andando bastante, mesmo no mês de janeiro. E o que a gente espera ao longo do ano, o nosso risco de cauda, e aí é um risco grande, de realmente ter inflação, e a inflação ser provocada por, que é aquele negócio que eu estava falando no começo, mais estímulo monetário, mais estímulo fiscal, a vacina rolando mais rápido do que o esperado, porque várias vacinas estão sendo aprovadas, isso vai trazer a economia para uma atividade mais forte. Isso não vai justificar mais uma taxa de juros tão baixa no mundo inteiro. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Europa, isso vale para Japão e China. Se a gente puder falar um pouquinho já do que está acontecendo, e o mercado de minério tem dado esse indicativo, a China começou a restringir um pouquinho da liquidez, o minério saiu lá dos seus 180, 190 dólares, já está próximo de entre 150 e 160 dólares, com uma pequena restrição de liquidez. Então, esse é o tipo de risco que a gente está vendo em vários mercados, e aí o que a gente tem que saber, como investidores, navegar nesse cenário, um cenário que ainda está muito líquido, mas com um risco crescente ao longo do ano. Tá legal. Aranha, vamos pegar esse cenário base aí do Cássio, vamos transportar para o Brasil, né? Então, a gente tem liquidez no mundo, um técnico que preocupa, assim como uma possível aceleração aí de inflação que poderia aí, subir juros, né? Aqui no Brasil, de uma certa forma, a gente pode falar aí que a vacina está começando a ganhar atração, talvez um pouco mais atrasado, mas enfim, a gente está vendo aí os números aí crescendo em termos de distribuição, novas vacinas, como até o Cássio pontuou. A gente teve um evento super importante, né, ontem, no dia 1º de fevereiro, que foi a eleição das casas, né, uma eleição favorável ao governo, o que, de certa forma, aí, eu acho que influencia também a expectativa do mercado com relação à reforma. E eu queria que você dividisse o comentário em dois, né? Primeiro, obviamente, a parte de cenário, como é que você está vendo, e depois como é que isso está se traduzindo no mercado de ações, se a gente pudesse detalhar um pouco mais, assim, aonde que a Mold está vendo as oportunidades e aonde que, eventualmente, as assimetrias não estão tão interessantes. Então, Adriano, trazendo primeiro, né, o debate do global para o Brasil, né, a grande diferença é que o Brasil ele foi uma classe que ficou muito para trás em relação a esses ativos, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, tanto via câmbio quanto via bolsa, não participou, né, dessa apreciação, desse excesso de liquidez tão exacerbado, né, salvo alguns nomes que são muito temas globais, né, de tecnologia, que aqui também tiveram muito sucesso.
o Brasil é um play de velho e ele ficou bem para trás. Então, a gente, em termos relativos, a gente ficou muito barato. O ativo brasileiro é muito barato, né? Mesmo com todos os nossos desafios que a gente tem aqui, né? Então, o principal desafio, e aí que eu acho que se cria uma assimetria mais interessante para os ativos de Brasil, é que com a eleição da Câmara e do Senado, né, de candidatos que sinalizam que são mais pró-governo, o mercado ele vai, vamos dizer, pagar para ver, né, um pouco mais de reforma, mas a gente vê que do lado do rompimento do teto do gasto, do lado vamos dizer, da linha fiscal, né, de contenção fiscal que o governo vinha apresentando até antes da pandemia, ele pode retomar, né? E eu acho que a simetria da coisa é que os preços não mostram isso, né? Então, diferente do contexto global, que os preços exigem uma recuperação econômica muito rápida, os preços aqui no Brasil eles não demandam uma melhora tão grande quanto o que a gente está vendo que aconteceu ao longo desse mês. Então, é por isso que se criou uma simetria um pouco melhor esse mês aqui no Brasil. Então, traduzindo agora para a segunda parte, né, aonde que a gente está alocando, a gente está alocando em empresas grandes geradoras de caixa, né? Empresas que ficaram muito descontadas, mesmo em cenários extremamente recessivos, a gente não via valuations assim tão baratos de consumo discricionário, como uma Hipermarcas, um Carrefour, o setor de proteínas, que são empresas que estão se consolidando como grandes geradoras de caixa, ainda não tiveram uma recuperação das ações que a gente acha que é devida, né? E a gente vai aumentando um pouco, né? O setor de energia elétrica também é um setor que ficou bastante atrativo. Então a gente vai mudando um pouco a carteira, apesar de serem temas que aparentemente são defensivos, são empresas que estão muito baratas, né, em qualquer cenário. Existe aí todo, né, agora um debate, eu acho que o próximo debate vai ser qual que vai ser o tamanho da recuperação econômica, então como que ela vai se dar, né? A gente está com uma ideia de que a vacinação mais o fim da segunda onda vai contribuir, né, para uma queda rápida dessa segunda onda e a gente vai vislumbrar uns dias melhores, né, nas nossas vidas e para o mercado de uma forma um pouco mais rápida, talvez que o mercado esteja antecipando. Ok. Vamos então falar rapidamente aí da performance dos fundos. Vou pedir uma ajuda aí para a produção para subir a tabelinha e eu vou comentar aqui caso alguém escute no Multicast. Vamos lá. Multi Capital Equity Hedge, né? Ele fechou aí janeiro 21 com a performance de 0,34 contra um CDI aí de 0,15 em 12 meses, 8,79 contra um CDI aí de 2,59 e nos últimos 36 meses, 29,34 contra um CDI de 15,52. O Multi Capital Long Bias, janeiro 21, ele fechou com um retorno menos 3,05 contra uma bolsa, né, o Ibovespa de menos 3,32 e um CDI de 0,15. Em 12 meses, ele está com um retorno aí positivo de 8,19 contra um Ibovespa negativo de 1,21 e um CDI positivo de 2,59. Já o Multi Capital FIC-FIA, ele fechou janeiro 21 com retorno negativo de 6,26 contra o Ibovespa, né, como eu comentei, de menos 3,32. Em 12 meses, o retorno dele está menos 0,67% versus a Ibovespa de menos 1,21%. Em 36, ele está com um retorno positivo de 78,44% versus um Ibovespa aí de 37,51%. Eu vou começar pelo Aranha, até porque ele está com a bateria aí do celular mais comprometida. Então, se por acaso cair no finalzinho ali, eu sigo com o Cássio. Aranha, vamos falar aí dos destaques, né? Foi um mês aí que o fundo ficou cerca aí de 3 pontos percentuais abaixo do Ibovespa. Os destaques negativos, já até antecipando aí, dando um spoiler aí, mas Eletrobras e Banco do Brasil. Se você puder falar um pouquinho aí dessas duas posições, um pouco do comportamento desses dois ativos nesse mês específico e o porquê e principalmente, né, nossa visão de longo prazo desses dois.
E aí um overview geral e também falar dos destaques positivos da carteira. Então, o destaque negativo foi, né, vamos dizer, o bloco estatal aí da carteira, né? Então, houve muito ruído aí, principalmente aí com a Eletrobras, com a saída do CEO, né, e também com, né, aquele barulho, né, do governo tentando interferir ali na demissão do CEO do Banco do Brasil, né. Então isso gera muito ruído, o mercado odeia, né, esse tipo de interferência, mas o que a gente vê é que são empresas que estão num preço que já considera esse tipo né, de movimentação. Então, a Eletrobras, apesar da saída do Wilson, né, a gente vê que ele deixa um legado e a companhia está muito melhor em uma geração de caixa, que vai ser difícil, né, um governo que entre, que seja tão interventor, consiga derrubar a taxa interna de retorno que oferece esse ativo, ficando com a opcionalidade de uma possível privatização quase de graça, né? Então, a gente optou por manter esse ativo na carteira, né, mas foi um grande contribuidor negativo aí para a cota, e a gente vê que é uma empresa aí negociando a 7 vezes lucro, com uma sólida geração de caixa, uma empresa muito mais simples de olhar, né, após todo o trabalho bem feito que foi do CEO que saiu agora, né. No caso do Banco do Brasil, ainda é um banco muito descontado, que vem fazendo um bom trabalho, e foi basicamente um ruído aí de imprensa, que efetivamente, de fatos, ele não aconteceu nada, né? O CEO continua trabalhando lá, a empresa continua melhorando os indicadores, melhorando o retorno, melhorando, é uma barra muito baixa, né? Mas o valuation, ele é muito, o preço que nós estamos pagando é também muito convidativo. Então, a gente mantém na carteira porque a gente vê essa simetria do banco retornar o capital, mais quase que uma vez o capital que a gente paga em aproximadamente aí 4 anos. Então, tem aí uma taxa de retorno muito relevante, né, com uma probabilidade de melhora. Então, a gente ainda considera uma simetria boa, né. Do lado positivo, a gente teve a Rumo, né, que a gente aumentou a posição no momento em que ela estava sofrendo, e a gente vê que é uma empresa muito bem posicionada e com bons projetos para colocar um capital numa taxa de retorno interessante. Então, é uma empresa que já está, vamos dizer, precificada, mas com mais capital para ela colocar num retorno bom, então ela consegue crescer bem rentável, né? E a empresa super bem posicionada aí nas grandes vantagens competitivas do Brasil. Então, esse foi um destaque positivo. O outro destaque positivo foi uma posição que a gente tinha a longa data, a gente tinha zerado, e a gente voltou a comprar, que é a B2W. A gente tem, né, a posição principal de B2W, a posição de lojas americanas, e foi um ativo que recuperou bem em janeiro, né? Então, a performance, né, ruim do fundo foi que teve mais ativos aí que contribuíram negativamente, e foram poucos ativos que contribuíram positivamente para a carteira. Então, foi um mês aí que não foi tão satisfatório. E a carteira, hoje em dia, você falou ali, quando a gente estava falando de cenário, mas como é que ela está distribuída assim, né? Porque acho que se pegar de 3 meses para cá, a gente já vê uma mudança aí bem razoável, assim. A gente continua com a principal posição hoje é Petro, seguido de Oi, que foi uma posição que oscilou bastante ao longo do mês, mas a gente vê ainda o cenário de longo prazo, ainda uma simetria muito interessante com a execução do plano de recuperação, né, e o quanto que vale os ativos de fibra, e mais o setor de proteína, que ganhou também uma relevância grande, e sendo o principal nome a BRF. Legal. Cássio, vamos falar do Equity Hedge primeiramente. Uma coisa assim, que me chamou a atenção olhando a performance do fundo, né? O beta, né? Ou seja, a sensibilidade do fundo com relação ao mercado.
ela foi muito baixa, né, nesse último mês, né? Como é que você pode falar aí dos destaques, enfim, como é que você e o time aí posicionaram a carteira, onde foram aí as principais destaques positivos e negativos e como que ela está hoje em dia alocada? Você está no mudo aí, Cássio? A primeira coisa, desculpa aí, incompetência. Acho que a primeira coisa que vai destacar assim é que a gente aqui na Multi, a gente toma muito risco em conjunto, né? Então, tanto os riscos que a gente toma no FIA, como os riscos no Lombardi, no Hedging, é algo que é muito pensado, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem visto, a gente tem falado, é a questão da gente estar com o mercado um pouco mais complexo, né? Então, com um cenário que foi muito claro para a gente de alta, com liquidez, mais preço, isso ainda tem no Brasil para umas certas ações, mas é um mercado que setorialmente é mais difícil de se posicionar hoje, né? E aí, o que a gente tem feito? A gente ao longo do mês, a gente está posicionado, a gente tem uma tese, né, principal. Cássio, se você me permite, você está com a chave aí que está balançando, está fazendo um barulhinho no fundo. Tá, desculpa. Vamos lá. Que a gente tem... então, assim, a principal parte do book são players sediados, né, mesmo setor, ou mesmo tipo de risco, com diferenciais de valuation, diferenciais de preço ou diferenciais de momento. Aí, nesse play, o grande destaque do mês foi uma posição de XP que a gente tinha, então a gente aproveitou todo esse ruído de preço, que foi a oferta do Itaú com a listagem, a gente aproveitou da compra de muita qualidade, muito crescimento, na nossa opinião, um vencedor de longo prazo. A gente aproveitou para comprar ele nos fundos, então a gente montou a XP contra duas empresas de pagamento, contra uma empresa de pagamentos nos Estados Unidos, né? Então foi um grande destaque positivo. E de resto, a gente tem uma posição que a gente acabou se beneficiando com a questão do GameStop, que a gente está comprando em várias empresas mais correlacionadas à Old Economy, né? E vendido em empresas relacionadas ao New Economy. Então, a tese principal disso, além do valuation que a gente sente que é exagerado, quando a gente traz principalmente para consumo ou financial services, o que a gente vê é que o ano de 2020 foi um ano provavelmente de exageros. Então, o que a gente tem discutido bastante quando a gente fala setorialmente é a questão do share of wallet, né? Então, esse foi um ano que as pessoas gastaram muito pouco com experiências e gastaram muito dinheiro com coisas, né? Porque as pessoas estavam em casa e proibidas de sair e aí elas tinham ali coisas que elas precisavam comprar ao longo do ano para suprir essa necessidade que se criou de ficar em casa. A hora que você translaciona mais a vacina para a necessidade que se criou, que as pessoas estão desejando hoje, então a questão do desejo de consumo das pessoas há muito tempo, cada vez mais eram experiências e menos coisas, e você teve uma volta nesse ano por conta da pandemia, a gente acha que tem muita demanda reprimida para a experiência. Então, de certa maneira, o que a gente está fazendo no book, tentando tradar, é a compra dessa volta ao novo normal, né? E a venda daquilo que foram exageros do ano de 2020. Então, a gente tem tentado se posicionar nisso de uma maneira ainda parcimoniosa, mas a gente acha que esse é o grande tema quando a gente fala de long short para o próximo ano, que é como vai ser o mundo pós-vacina e o que as pessoas vão demandar, principalmente no setor de consumo. Então, acho que isso é bem importante. Junto a isso, as pessoas voltarem a saírem, tem toda uma questão de consumo reprimido, aí, o evaluation das empresas que a gente está funcionando, como a Aranha já explicou.
Legal, e para fechar o long bias, né? Vamos falar especificamente aí do comportamento do direcional. Como é que a gente começou o mês, atravessou o mês, e como é que a gente inicia o mês de fevereiro, entre a parte stock picking, a parte que você opera mais através de índice, tanto no mercado local quanto lá fora? Então, a gente começa o mês menos comprado, né? Então, a gente estava já com esse cenário um pouco mais de receoso. Ao longo do mês, a gente continuou menos comprado. E aí, na virada desse mês, essa questão de liquidez, principalmente em Brasil, a gente ficou mais otimista por conta dessa questão da eleição da Câmara, né? Uma possibilidade de que as coisas se acertem a agenda econômica. Antes a gente voltou a comprar bastante, agora a gente está mais comprado, voltou, a gente chegou a estar por volta de 45%, 50% comprado, a gente voltou a 75% comprado, aí muito mais no Brasil, menos lá fora. Tem um destaque esse mês que foi bastante positivo, foi nos long shorts, foi a XP, que a gente comentou, mas também a gente montou dentro da carteira long internacional a compra em XP, né, que de certa maneira é uma compra no Brasil. O book long do long bias está cada vez ficando mais diferente do book long do FIA, que a gente tem trazido essas empresas internacionais, ainda essas brasileiras e algumas internacionais puras, já para a equação do risco. Então, a XP foi um grande destaque, a gente comprou muito bem, um pouco na oferta, e depois que ela caiu bem depois da oferta, a gente comprou mais, a gente ganhou quase 40% na posição, e aí muito nesse destaque de uma empresa boa, de qualidade, e agora teve esse evento do acordo da XP com o Itaú de como vai estar. Então, outro destaque assim, do fundo, que é um fundo bastante diversificado, né? Assim como o ActRed, a gente está cada vez mais diversificando long bias em temas, e aquilo que a gente sempre fala, né? Um fundo que faz tudo que a gente faz na casa é o long bias, né? Então, a gente tem nosso view direcional, nosso view long short, nosso view de ações do Brasil, nosso view que está crescendo de ações internacionais, então cada vez mais coisas ali a gente pode alocar nesse produto. Muito bom. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Modcast 17. Queria agradecer aí o Cássio Aranha. Esse Modcast vai estar disponível nas principais plataformas de streaming, assim como no YouTube. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição aí. E até o próximo Modcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.